pouquinho do que você faz, Margot, e como você é autêntica naquilo que você faz, né? Mostrando para as mulheres que é possível elas se cuidarem em qualquer idade e em qualquer nível social, porque elas utilizam produtos que elas têm em casa. Depois da pandemia, eu me vi em casa com bastante tempo, como a maioria daqui. Por um tempo eu falei, eu vou tirar um pouco de férias, e como eu não consigo ficar muito tempo parada, eu comecei a brincar no TikTok, que na época, em 2020, era uma rede social muito para jovens, né? Jovens, dancinhas. E aí eu comecei a postar algumas coisas, mas eu caí postando em técnicas naturais coreanas. Então, naquela época, eu estava bem descontente com a minha pele, depois de ter feito vários procedimentos, tudo. Eu falei, bom, vou começar a fazer as coisas que a minha mãe me ensinou, que são as massagens coreanas, as máscaras, todas essas coisas naturais. E eu vi o quanto isso as pessoas tinham interesse, né? Principalmente mulheres, elas estavam em casa. E acabei criando essa comunidade de cuidar da pele com técnicas naturais. Mas é muito legal que mesmo depois de 50 anos a gente consiga se inovar, né? E ter esse engajamento, né? Então eu acho muito legal esse trabalho que vocês também estão fazendo de estar divulgando o trabalho das mulheres 45, 50, hoje 60, tem tantas mulheres de 60, 70 anos que começam a dar aula de yoga, começam a dar aula de tantas coisas. Depois dessa idade, eu acho incrível, é a minha inspiração mesmo. E você, Paula Monese, maravilhosa? Vamos lá, eu me vi próxima a fazer 40 anos, eu era mãe em tempo integral, estava em casa e precisava fazer algo por mim. Queria me reinventar, mas acompanhava muitas mulheres na internet, mas sempre muito mais jovens. E eu falei, eu quero levar pouco de conhecimento que eu tenho com a moda para quem me acompanhar. Eu falei, eu vou começar a gravar sobre algumas dicas com amarrações de lenço. E foi acontecendo. E fico muito, muito feliz e orgulhosa em poder inspirar tantas mulheres. E eu quero falar com você, doutora Ana Priscila, também, que cuida das mulheres, cuida da beleza, do bem-estar. Você acha que as mulheres de 40 a mais estão mais preocupadas com essa questão do bem-estar, da saúde, da beleza, de envelhecer bem, de envelhecer bonita? Por que não, né? Eu sou a doutora Ana Priscila, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a gente pode envelhecer da forma que a gente quiser, né? Eu acho que abrir esse espaço de diálogo para a mulher madura, que por muito tempo teve à margem, né? Até uma certa invisibilidade. Não tinha espaço de fala, não tinha produtos direcionados, não tinha pautas e assuntos de interesse para essas mulheres. Hoje em dia, a gente abriu esse espaço, a gente fala mais, a gente permite que ela decida como ela quer conduzir essa fase do ponto de vista de imagem corporal, na sua diversidade, né? Eu falo que a maturidade é diversa, a sexualidade é diversa, porque uns pontos também de muito tabu nessa fase, além dos escapes, é a sexualidade feminina, é como a gente vai conduzir o envelhecimento, as mudanças do nosso corpo. Então, a gente está abrindo esse espaço, sim, para a gente se reconhecer, para a gente poder cuidar melhor. A gente tem estudos médicos mostrando que as mulheres vivem mais, mas vivem pior que os homens. E a gente tem que entender o porquê que isso acontece. A gente tem que entender o que acontece nessa fase, 45 mais para frente, que a gente adoece, que a gente não cuida da nossa saúde. A gente tenta cuidar, ou, na verdade, a gente tinha muito pouca informação sobre esse assunto. Hoje, sim para a gente falar sobre o nosso corpo, sobre beleza, mas falar sobre beleza também é falar sobre saúde. A gente só está bela, a gente só está bem com o nosso corpo, a gente só não se reconhece no nosso corpo quando a gente está saudável. E por isso que é importante essas informações. Juliana, como é que você vê essa sua influência nas redes sociais, né? Como é que você acha que você está influenciando positivamente essa mulher de 40, 45 mais para ela se cuidar melhor? Eu tenho 2 canais, né? Eu tenho o canal da rede de academias e eu tenho o meu canal pessoal. Na rede, a gente mostra muito o nosso público, que é 40 mais, 80% das nossas alunas de todas as unidades. Nós temos hoje 5 abertas e 1 em obra. Então, é muita gente, são muitas mulheres, e a gente mostra que todos os tipos de mulheres que a gente atende. Eu não queria nem usar essa palavra tipo, né? Mas assim, porque tinha gente que mandava assim direct para a rede. Mas você só posta a mulher que está
eu tenho certeza que está chipada. Chipada é o implante de gestrinona, enfim, aí a doutora Pri pode falar melhor. Está proibido, doutora? Não, foi liberado pela Foi Anvisa. liberado. Então, assim, e a gente fala, mas não, a gente posta de tudo, a gente quer mostrar a mulher de 60 anos, a mulher de 80 anos, a gente tem as alunas de 80 anos fazendo, cada uma tem o seu treino lá, né, uma academia boutique, fazendo movimentos básicos que a gente perde se não cuida da saúde do movimento corporal. Então, andar devagar, pulando degraus pequenininhos, coisinhas a gente coloca como obstáculo, por exemplo. E outras mulheres de 45 que estão chipadas, ótimo, e aí sim ganham mais massa muscular, tecido adiposo menor. Então, só que quando você vê nas redes algo que puxa, mas eu não me identifico, você passa rápido. Elas passam os stories e mandam para a gente, mostra um pouquinho do que eu posso me identificar. Então, a gente faz isso no meu canal, no canal da academia, mostrando a atividade física e inclusão de todo mundo. E na minha rede eu já mostro uma mulher de 40 a mais, eu tenho quase 43, tendo uma vida livre. Eu falo muito de liberdade, tanto a liberdade para a atividade física, que é o que eu defendo. Eu tenho uma frase que eu falo de amor através da atividade física, que é isso. E eu mostro que você pode trabalhar, se você quiser trabalhar fora, se for um trabalho em casa, com seus filhos, o que quer que seja, mas que você se sinta livre. Para ter o tecido adiposo que você consegue ter, para ter a dieta ou não que você faz por um período. Às vezes, a dieta você faz por 2 meses, e tem gente que não consegue fazer dieta nunca. Mas eu defendo, façam coisas que vocês cuidem da saúde, do futuro, mas sem deixar a atividade física. O corpo ele não pode parar. E aí, é um pouco disso. Margot, como é que você vê o olhar das marcas para uma influenciadora digital como você, uma empreendedora digital? Você acha que as marcas, os produtos e serviços, eles têm um olhar positivo para você ou ainda está faltando alguma coisa? Eu acho que mudou muito e, assim, nos dias as estão procurando realmente diversificar. Então, eles perceberam que se eles ficarem nichados naquele estereótipo da mulher bonita, magrinha, não sei o quê, eles não ganham o mercado. Então, isso é uma coisa boa. Isso não é só na parte da idade. Eu acho que em todos os tipos de mulheres, né, estilos de mulheres, eu acho isso muito importante. Mas mais importante do que a marca estar procurando uma de idade, ou 40 mais, 50 mais, é realmente aquela mulher se posicionar. Eu acho que é isso que está faltando, né? Muitas mulheres, por exemplo, quando eu comecei no TikTok, aquela coisa, mas o que vão achar? Porque eu tenho vergonha. Porque não sei. Então, na verdade, não são os outros ou a marca, mas é a pessoa. É ela que coloca aquele rótulo, é ela que se diminui. Então, eu acho que o nosso papel, né, das mulheres que estão conseguindo se posicionar independente da idade é mostrar para as outras mulheres realmente que existe esse caminho, se ela fizer a parte dela. Mas eu acho que está muito aberto hoje, tem muitas possibilidades e oportunidades, sim. A mulher 40 a mais, 50 a mais, pode usar tudo aquilo que ela quiser ou não? Pode. Pode. E deve. Mini saia, roupa justa, Pode. decote, tudo que ela quiser. É tudo uma questão de equilíbrio e ela pode tudo. Assim como ela falou, hoje eu tô há mais ou menos 6 anos com o Instagram e mudou muito, realmente. Eu acho que as marcas que se voltaram às mulheres maduras, elas saem na frente. Como é que é trabalhar com isso nas redes sociais? Acho que o primeiro ponto, o meu canal, pelo menos, é muito para trazer essa informação, essa quebra de tabus. Eu acho que também é um espaço de acolhimento e conexão entre mulheres. E falar sobre climatério, menopausa, saúde na maturidade, não é só passar um tratamento ou descrever sintomas. Eu acho que vai muito além. A gente falar, sim, sobre o nosso corpo. Eu falo que eu recebo muito no consultório, né, a frase que a mulher fala que ela não se reconhece no seu corpo. E eu falo que o nosso corpo, sim, é um lugar que muitas vezes a gente ama a maturidade. As nossas experiências, o que está acontecendo com a gente, mas muitas vezes a gente realmente não se reconhece.
E eu acho que isso não é errado a gente não se reconhecer. É um processo de aprendizado, de transformação. A gente está entendendo, né, essa nova etapa, o que a gente quer, como a gente vai conduzir, com mais leveza. Eu acho que, inclusive, também, o primeiro passo é mudar o olhar que a gente tem sobre o nosso corpo. É entender que ele vai mudar de diversas formas e que a gente tem que se manter saudável. Eu gostei muito do que a Ju falou, né? Vida é movimento. Quando a gente fala de exercício, eu acho que mais do que imagem, a gente está falando do quê? De autonomia. Eu, pelo menos, né, como mulher que estou na menopausa, né, todo mundo fala, mas você é muito nova, é 35 mais. Eu tive uma menopausa precoce e eu entendi a dor de muitas dessas mulheres. E por isso comecei a falar sobre esse assunto. E eu falo que hoje eu só penso que, durante esse processo, eu quero autonomia. Autonomia cerebral e autonomia física. E o exercício ele é muito importante para as duas. E a gente ter uma boa saúde mental é quando a gente também se enxerga bonita, bela, bem dentro do nosso próprio corpo. A gente sabe que, nessa fase, 80% das mulheres vão ter alteração de saúde mental. Seja por causa da alteração hormonal, das alterações metabólicas, das mudanças do seu corpo. Você pode bater um papo com meu marido, por favor? Com certeza. Obrigada. E só para fechar... Não, é verdade. Os maridos precisam saber disso, a família precisa saber disso. Vamos fazer um grupão, vamos fazer um WhatsApp, um grupo no WhatsApp. O que você falou é fundamental. E esse vídeo que a gente viu hoje, da mãe com a filha, é muito importante. A gente tem que falar com as nossas amigas, a gente tem que falar com as nossas filhas, até para elas também entenderem o que acontece com a gente e o que também vai acontecer com elas. É falar sobre o corpo da mulher em todas as fases, com os nossos parceiros, com as nossas mães e com as nossas amigas. E, às vezes, num bar, falar sobre o escape de urina também, sobre sexualidade, se a gente se sentir à vontade. E a gente não ter mais vergonha de falar sobre os nossos corpos e essas mudanças, porque é só assim que a gente vai conseguir um apoio, informação e tratamento. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Nas nossas pesquisas, a gente sempre vê um comentário que a mulher muda o corpo na menopausa, né? Então, e que as marcas não olham para isso. Né? Não existem marcas de roupas, de confecção, que olham para isso para conseguir fazer coisas que se adequam a esse corpo dessa mulher que está em transformação, ou que já se transformou. Então, tem uma reclamação muito grande sobre isso. Aí eu queria ouvir isso de vocês. Por que é que vocês acreditam que não tem esse olhar, sendo que a gente vê que, eu estava até comentando um pouco antes, que hoje a população 50 a mais representa 25% da população no Brasil. Então, você está deixando de falar com 25% dessa população. O que vocês acham que acontece? Né? Por que as marcas não olham exatamente para essa mulher e desenvolvem coisas que podem ser mais propícias ao corpo dela? Eu acho que as marcas repetem muito um padrão da sociedade, que foi deixar essa mulher à margem. Só que agora esse espaço é imenso para todas as marcas que estão chegando, porque é um público que quer consumir, que quer viver bem, com qualidade, e quer essa roupa que seja adequada para ela, a maquiagem que seja adequada, o exercício que seja adequado, o tratamento que seja adequado. E eu acho que a gente tem um campo imenso para criar e construir.